Hello guys, hello girls. Hoje eu estou trazendo para vocês a orientação para as atividades de inglês, né? Que vão acontecer logo mais. Então é um resumo do que foi dado. Então, what to study? O que estudar? Então, presta atenção, você vai estudar os capítulos 27, 28 e 29 da nossa apostila, tá bom? Então, a gente começou falando sobre o present perfect. Então, normalmente o presente perfeito indica uma ação que ocorreu no passado, sem tempo definido, e que tem reflexos no presente. Então, entendendo uma coisa que aconteceu lá atrás, que ainda tem algum resquício agora acontecendo agora aqui no presente, tá? A estrutura do presente perfeito utiliza a seguinte forma. Isso que é importante você guardar. Tem que ter o sujeito mais o have ou has. Lembrando que has para a terceira pessoa, he, she e it. Mais o verbo principal, mais o complemento no particípio passado, que é aquela terceira fileirinha do nosso da nossa tabelinha de verbos, tá, gente? Então presta atenção, ó. Julia has studied history. Então, Julia, sujeito, has, terceira pessoa, né? Sempre vai ter que ter o have ou has. Study é o verbo, mas ele, como ele está no particípio passado, é studied. Ele é um verbo regular, né? Então, ele recebe IED. O verbo regular são todos iguais. E aí o complemento, né? History. Tá bom? Então, presta atenção. Sujeito, have ou has, o verbo principal no particípio passado, na terceira fileirinha, e o complemento. Simples e fácil. Júlia estudou história. Olha um exemplo agora com o verbo irregular. You have gone to Europe. You, sujeito. Primeira pessoa é have. Agora o verbo é go, é o verbo ir. Só que na terceira fileirinha lá no particípio passado, a forma dele é gone. E aí o complemento to Europe. Você foi à Europa. Facinho de entender? Bem simples. Olha aqui, o present perfect mais os advérbios, tá? Então agora a gente tem alguns advérbios, o yet, o just, o already, o ever e o never. Então vamos ver como é que monta? Bem simples, olha lá. Sujeito, mais o have ou has, mais o not, mais o present perfect, mais o yet. Olha como é que ficou a frase. Have, has, s. Isso na negativa. E na pergunta, você vai usar o have e o has, mais o verbo, mais o yet. Tá? O just. Olha lá, ó. Sujeito, mais o have o has, mais o just, mais o present perfect. Percebe a diferença? O yet é lá no final da frase. O just, ele vai logo depois do have ou has. Already, isso numa frase afirmativa. O already, eu vou usar ele numa frase afirmativa também. Olha lá, o sujeito, mais o have ou has, mais o already, mais o present perfect. E mais o complemento, né? Então, o already também vem logo depois do have e do has. Ever, para perguntas. Olha lá, vou usar o have ou has, porque inverte, né? Mais o sujeito, mais o ever, mais o present perfect, mais o complemento. O never. O never também é a mesma coisa. Vou usar o sujeito, o have ou has, mais o never, mais o present perfect, mais o complemento para frases afirmativas. Você guardando essa formulinha, não tem exercício que fique difícil para você, tá bom? Olha aqui, o present perfect. Agora vamos dar um exemplo, né, na afirmativa.
Lembra que eu falei sujeito, have or has, mais o past participle, mais o complemento? Olha lá, I have tried sushi before. I, sujeito. O have, que é a primeira pessoa, né, é eu. Tried, é um verbo regular. Então, ele recebe o ed. As três formas dele são iguais. E o complemento, sushi before. Na negativa, olha aqui, ó, na negativa, sujeito, mais o have or has, mais o not, mais o past participle. I have not tried sushi before. E na interrogativa, a gente inverte, né? Olha lá, ó, have, has, mais o sujeito, mais o past participle, mais o complemento. Have you tried sushi before? Facinho. O ever e o never. In the present perfect tense, we use ever para questions and never answer, to express frequency. Então, no present perfect, nós usamos o ever para perguntas e never para responder, para expressar frequência. Olha lá, have you ever celebrated the Xu Xiaobun Festival? Uma pergunta, né? Você já celebrou o festival de Xung Xiaobun Festival? E para responder, no, I've never celebrated the Xung Xiaobun Festival. Eu nunca celebrei esse festival, tá? O importante aqui é você lembrar que ever é para perguntas e never para respostas. O presente perfect with for e since. A diferença é bem simples. Olha aqui. For, um período de tempo. Então, 5 years, 7 months, 2 weeks, a night, 8 days, 2 hours, a couple of days, 10 seconds. Um período do tempo. Agora, o since você vai usar num ponto específico do tempo. Yesterday, this afternoon, this morning, Monday, 5 o'clock, 2003, he was in school, I met her. Tá? Então, sempre que você estiver falando de um ponto específico no tempo, você vai usar since. Num período de tempo, você vai usar o for. Tá bom? Você também tem o recent events para usar o present perfect. Is used to describe recent events without a definite time. Então, você usa para descrever um evento recente sem uma definição de tempo, sem falar quando foi. The idea of time or place in the speaker's mind makes the event recent. A ideia do lugar, né, de quem está falando, quem está contando, ela vai entender para você que é um evento recente. A time expression may emphasize recentness. Uma expressão de tempo, ela pode enfatizar uma coisa recentíssima, né? Aí você vai usar o just, o recently ou lately. Por exemplo, I've left my shopping bag behind. I've just broken my watch. Tá? Olha, é isso aí. Fica tranquilo. Keep calm. We have a date logo mais. A gente tem aí um encontro daqui a pouquinho, tá bom? Espero vocês às 16 horas. Não vai se atrasar. E o mais importante, believe in yourself. E good luck.